E aí pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard, hoje trazendo para vocês o jogo Iron Brass, que é uma versão mais avançada do jogo anterior que eu apresentei aqui no canal, que foi o Iron Infantry. Esse Iron Brass, ele é tipo como se fosse uma versão 3.0, tá? Vai ter as mesmas regras do jogo anterior, só que nessa versão aqui ele vai trazer uma mecânica de gerenciamento de exército. Ele é tipo aqueles jogos de computador, o Age of Empires, o Warcraft, jogos que você tem que explorar o mapa, né, coletar ouros e etc para construir fábricas, barracas, coisas que vai fazer o seu exército ampliar, né? Você tem que construir determinado tipo de casinha para construir determinado tipos de soldados, né? E nesse jogo aqui ele vai fazer a mesma coisa. E falando assim, parece que a gente tem que montar um monte de coisa para jogar, né? Mas não precisa. Cada jogador vai ter apenas uma folha que vai ter todo o seu exército, as suas fábricas e etc. Desse lado aqui vocês podem ver o que eu já montei. Eu montei só de um jogador. O mapa que vem junto com o jogo também é um mapa bem simples. É um mapa de 10 por 10. Ele também dá a dica de repente vocês utilizarem um mapa de 16 por 16, mas eu acho que vai ficar muito grande. Caso vocês queiram utilizar outros tipos de mapa também, fiquem à vontade, eu acho que funciona também muito bem. O setup do jogo é muito simples, cada jogador vai ficar um de cada lado. Vocês vão ter essa folha aqui onde vocês vão compartilhar, tá? Que é os status da mineração, ó, Gold Mine, onde vocês vão minerar o ouro. Aqui desse lado é os status de quanto eu vou coletar o ouro e quanto eu tenho de tripulação. E aqui do outro lado é do outro jogador. Cada jogador vai começar com 8 de ouro e começa com 1 de tripulante. Eu marquei aqui pra mim, tá? E o outro jogador marca ali pra ele. Aqui onde diz Gold Mine é o quanto a gente pode minerar durante o jogo todo. Vai começar com 48. E eu já explico como é que isso aqui vai funcionar. Cada jogador vai começar com a barraca, que você precisa ter para construir os seus soldados, e tem o seu quartel-general, que é a sua base principal. Se o inimigo destruir a sua base principal, você perde o jogo. A sua área principal é nessa primeira linha aqui do mapa. Caso vocês queiram construir assim, ó, o seu local separado, não tem problema, tá? Pode construir. Como eu falei, esse jogo aqui ele é as mesmas regras do jogo anterior do Iron Infantry, mas caso vocês não tenham visto o vídeo do jogo anterior, não conhecem as regras, eu vou falar aqui como é que funciona, tá? Durante o turno de cada jogador, ele tem 4 pontos que ele pode utilizar para fazer as ações. No jogo, ele não diz nada, mas eu gosto de ter tokenzinhos, tá? Marcadores, para mim não me perder quantos pontos de ação eu ainda tenho. Quais são os pontos de ação que o jogador pode fazer durante o jogo? Bom, ele pode coletar recursos, construir unidades, se movimentar, atacar, ele pode reparar as unidades e pode curar os soldados. Agora nessa versão vai ter tokens especiais. Cada jogador começa com 8 tokens desses aqui que vocês podem utilizar a hora que quiser. Cada token desses aqui, ele tem em volta aqui 4 especiais, tá? Quando vocês forem usar, vocês escolhem um de cada desses aqui. Quando vocês forem usar esses tokens, a ação de usar ele, vocês gastam 2 pontos de ação. Bom, a diferença desse jogo, como eu falei, é a coleta de recursos. Como é que vai funcionar? Para construir o seu exército, vocês precisam de ouro. Então, durante o seu turno, vocês podem gastar uma ação para coletar ouro. Por exemplo, como eu falei, começa com 48. Digamos que eu queira coletar ouro. Eu vou aqui, vou marcar que eu vou coletar. A gente vai rolar um dadinho e o valor que cair no dado a gente vai coletar de ouro. Um detalhe que eu me esqueci de falar, eu falei no jogo anterior, os dados são 2 dados de 3 lados. Caso vocês não queiram colar, vocês podem utilizar uma tabelinha como essa, tá? Marquei ali que eu vou coletar ouro, vou rolar um dado para ver quanto eu vou coletar de ouro, ó, coletei 1. Então a gente vai marcar aqui na nossa coleta de ouro. Ó, eu comecei com 8, então agora eu tenho 9.
gastei uma ação para fazer isso. Eu tenho mais 3 ações para fazer. Bom, digamos agora que eu queira construir o meu exército, porque eu não tenho ninguém ainda para atacar o exército do meu oponente ali, né? Bom, então eu tenho que gastar um ponto de ação para construir alguma coisa. A gente tem aqui uma tabelinha de coisas que a gente pode comprar, que vai ter os status de todo mundo. Aqui no canto, o que eu preciso ter de fábrica para construir as coisas, tá? Aqui são as fábricas. Aqui o quanto custa, obviamente, é o valor de ouro. Quando ele diz crew, por exemplo, o tanque aqui, ó, tá? Eu preciso de 4, que é o ouro, e mais um crew, que é o tripulante. Tá? Mas aí eu vou ver, ó, eu não consigo construir o tanque porque eu preciso ter um arsenal e uma steamworks, que são fábricas, tá? 2 tipos de fábricas. O que eu posso construir agora são apenas esses 2 tipos de soldados, que eles são os mais simples. Para mim construir eles, eu só preciso da barraca. Ó, vamos dar uma olhada rápida aqui no que a gente pode construir no início do nosso jogo. Esse aqui são os marcadores dos nossos soldados. Ó, digamos que eu queira construir um Mechanized Gunner. O que eu preciso ter? Tem um B ali no cantinho, ó. Assim como o Skirmish Patrol tem um B. Isso quer dizer que eu preciso ter as barracas. A gente já começa com as barracas. Aqui no cantinho em amarelo é o quanto de ouro a gente precisa ter para comprar eles. Aqui, por exemplo, o Iron Infantry, ele é 3, ele é mais caro. Aqui no cantinho ele vai ter o B, que é as barracas que a gente precisa ter, mas tem um F junto. Isso quer dizer que a gente precisa ter também uma Foundry para a gente construir esse tipo de soldadinho. E embaixo, assim como no jogo anterior que eu mostrei para vocês, é os status do soldado. Aqui no cantinho o A é o quanto ele tem de ataque, tá? É o quanto ele tem o modificador de ataque. O R é da distância, que eu já falei para vocês que vocês podem substituir como régua, tá? A régua a gente usa para medir, né, a distância que ele pode acertar os inimigos. Aqui no meio, dentro da bolotinha, tem quanto ele pode se movimentar, ó, tem um M. Então ele se movimenta uma casa. E no cantinho aqui, no D, ó, 2D é o quanto ele tem de defesa. Ó, vamos dar uma olhada aqui em outros tipos de coisas que a gente pode construir. Por exemplo, ó, eu tenho os tanques. Para mim construir o Steam Tank, aqui no canto ele me diz o que eu preciso ter. Ó. Preciso ter uma Foundry, preciso ter um arsenal e uma Steamworks, que são esses tipos de fábrica aqui. Aqui, para mim comprar ele, eu preciso de 6 e um crew, que é os tripulantes. Os tanques também, obviamente, aqui embaixo vai ter os status deles, ó. As fábricas, obviamente, elas não vão atacar e nem se movimentar, tá? Mas elas têm pontos de defesa aqui também. Ó, aqui embaixo, para mim construir elas também estão me informando, ó. Essa aqui, o arsenal, preciso de 4 e um crew, tá? Um tripulante. Bom, então vamos lá de novo. Eu gastei um ponto de ação para minerar, conseguir um ouro. Eu vou gastar mais um ponto de ação para conseguir mais um tripulante. Aqui, ó, aumentei. Agora eu tenho 2 de tripulante. Digamos que agora eu queira utilizar um ponto de ação para construir alguma coisa. Ó, digamos que eu queira comprar a Foundry agora. Ele me diz ali, eu preciso de 2 moedas de ouro e um tripulante. Então vamos lá, eu vou gastar um tripulante e 2 moedinhas de ouro. Aonde eu posso construir, eu vou construir nessa primeira linha aqui, ó. Não posso construir em qualquer lugar do mapa. Agora, o último ponto de ação que eu tenho, eu quero utilizar para construir algum soldado. Ó, digamos que eu queira construir o Iron Infantry. Para mim comprar ele eu preciso de 3 moedas, eu preciso de ter uma barraca e um Foundry. Ó, é exatamente o que eu montei agora. Quando a gente constrói alguma coisa, a gente não coloca no turno que a gente está fazendo, tá? É só no próximo turno, tá? Então a gente deixa eles separados ali. Ó, acabou as minhas ações, eu não tenho mais o que fazer no meu turno, o turno passa para o outro jogador e ele vai fazer o que ele quiser. Nas regras ele diz que a gente tem que colocar as coisas que a gente compra perto das fábricas onde eles são criados. Por exemplo, eu tenho o Motorized Artillery. Aqui ele diz que para mim montar ele eu preciso de ter um arsenal e uma Steamwork. Tá? Então eu não posso colocar ele aqui na frente das barracas, eu tenho que colocar ele na frente dessas indústrias aqui. Bom, digamos que acabou o turno do outro jogador, voltou para mim de novo. Eu vou começar o meu turno, eu não gasto ponto para isso, tá? De novo, eu vou botar as minhas coisas que eu construí.
tá? Botei aqui perto da onde ele nasce, ó, tá? Bom, agora digamos que eu queira fazer as minhas ações militares. O que os militares podem fazer? Bom, eles podem se mover, só que eles têm que respeitar a quantidade de movimento que eles têm. Aqui no caso, esse soldadinho só caminha uma casa. Os tanques, por exemplo, eles caminham 2. Os movimentos e a distância que a gente pode acertar os oponentes também vai ter uma tabelinha aqui, vai ter um gráfico para vocês verem como é que funciona, ó. O jogador, ele não pode andar em diagonal, quer dizer, ele pode, só que no caso, ele vai gastar 2 pontos de movimento. É como se ele fosse assim, ó, 1, 2. Esse, no caso, ele só tem um movimento, então ele só pode andar para cima, para os lados. Se ele tivesse 2 pontos de movimento, ele poderia fazer isso aqui, ó, andar em diagonal, porque seria a mesma coisa que ele fizesse assim, ó, 1 e 2. Se ele tivesse 3 pontos de movimento, ó, ele ia poder fazer assim, ó, 1, 2, 3, tá? Ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 para frente. Vocês têm que obedecer essa regrinha aqui de movimento e também de distância. Caso vocês queiram atirar em alguém, vocês vão ver ali o quanto vocês têm de range, que é a distância, régua. Lembrando a régua. Ó, o Motorized aqui, Infantry, que é um canhão, o range dele é 3. Ó, aqui no caso, ó, eu tô aqui, o oponente pode estar ali para mim acertar na distância 3. Ó, a gente vai ver a distância aqui, ó. Bom, então vamos ver como é que faz para atacar e se defender. Eu tenho 2 bem diferentes aqui para vocês verem como é que funciona. Eu vou utilizar o meu Iron Infantry contra o Mechanized Gunner do oponente. Como eu vou atacar, eu vou ver aqui quantos pontos de ataque eu tenho. Eu tenho 2. Isso aqui não é a quantidade de dados que a gente vai rolar. A quantidade de dados que a gente rola é sempre esses 2 dadinhos de 3. A gente vê o resultado do dado mais esse modificador de ataque que a gente vai ter aqui, ó. Vamos ver aqui então um exemplo. Ó, caiu 3, 4, 5 nos dados, mais 2. Vai dar 7 o total do meu ataque. Ali o oponente, ó, ele vai rolar os 2 dadinhos dele, mais esses 2 aqui. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, caiu 3, 4, 5, 6, 7 da defesa dele. Ó, o meu ataque então foi 7. Ele rolou para se defender. Ele rolou 3 e 2, vai dar 5. Mais os 2 pontos de defesa que ele tem ali, vai dar 7. Quando isso acontece, eu não consigo destruir o oponente. Ele fica desabilitado, ele fica ferido. A gente simplesmente vai pegar o tokenzinho dele, a gente vira ele de cabeça para baixo, ou vira de ladinho assim, sei lá. De uma forma que você saiba que ele está ferido. Então quando for por turno dele, ele não vai conseguir utilizar esse soldado porque ele vai estar ferido. Para ele recuperar o ferimento do soldado, ele vai ter que gastar aqueles tokens especiais que eu falei lá no início do vídeo. Esses tokens aqui de ação, lembrando que para utilizar eles a gente gasta 2 pontos de ação. Aqui, por exemplo, ó, caso eu quisesse utilizar ele para atacar o meu oponente, eu tenho um especial aqui que ele vai me dar mais 2, tá? Nesse meu total aqui do meu ataque ou da minha defesa, tá? Eu posso utilizar para ataque e defesa. Eu posso também utilizar para conseguir fazer mais 1 ponto de movimento. Ó, aqui ele me diz, ó, recupera uma infantaria. Infantaria são os soldadinhos. Então, no caso, para mim recuperar esse soldado que tá ferido, eu tenho que gastar um desse token e aí no meu próximo turno ele vai estar vivo. E aqui também tem um outro especial que ele me dá mais 1 ponto de distância. Só para recuperar os soldados a gente gasta esses tokens. Para recuperar os tanques que foram danificados, a gente gasta um crew. Tá? Um dos tripulantes para a gente recuperar o canhão de volta. Para mim conseguir matar ele, obviamente o meu resultado tem que ser maior do que a defesa dele. Tá, pessoal? Esse foi então o Iron Brass. Eu gostei bastante desse joguinho porque ele me lembra aqueles jogos do Age of Empires, né? Que a gente tem que coletar recursos para construir o nosso exército. Só que para construir certos determinados tipos de armas e soldados, etc., a gente precisa construir as fábricas para ter eles, né?
Eu gostei bastante desse jogo, dá pra jogar de 2, que é uma coisa que o pessoal tá sempre me pedindo, né? Jogo pra jogar de 2 ou com mais pessoas. Eu acredito que dê pra jogar com mais pessoas, tá? É claro, vocês vão ter que imprimir mais tokenzinhos, né? E de repente trocar as cores do exército, né? Os básicos aqui são vermelho e azul. Tá, pessoal? Então espero que tenham gostado. Falou e até os próximos vídeos. Falou, pessoal!